não chores, né? É mesmo que mandar chorar, né? Mas você vai já entender por que Jesus disse, não chores, né? Queridos, por que eu fiz questão de ler primeiro o texto de Provérbios 8? A sabedoria gritando, clamando. Onde? Nos altos, nos cruzamentos, na cidade, nas portas, nas feiras, em todo lugar a sabedoria está clamando. E o que ela clama? Ó homens, adquiram prudência. Ó homens, deixem de ser tolos. E quando fala homens aqui, é no sentido genérico, raça humana, pessoas, pessoal, adquiram sabedoria. Por que a sabedoria grita, queridos? E ela grita nas portas, nos altos, nos cruzamentos, em todo lugar a sabedoria está gritando. Sabe por quê, queridos? Porque Deus queria que nós aprendêssemos com o erro dos outros. Cada coisa que acontece é a sabedoria gritando: ei, aprenda, tenha prudência. Um problema num casamento é a sabedoria gritando, para que você não deixe que isso chegue na sua casa. Um problema com o filho de alguém é a sabedoria gritando: cuida do seu. Cada coisa que acontece, queridos, são lições. Mas enquanto a gente não quebra a cara, parece que a gente não aprende. É verdade ou não é? Alguém pode dizer assim: oh, o pastor hoje veio meio diferente, está zangado. Não, queridos. Quando o Provérbios diz que a sabedoria clama, que a sabedoria grita nos altos, que a sabedoria clama nas portas, nos cruzamentos, são as situações que estão acontecendo para que a gente aprenda com o erro dos outros e mude de atitude antes que a coisa chegue na nossa casa. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Só para você ter uma ideia, existe um ditado, lá na minha terra é comum esse ditado, lá da terra que eu era, né? Porque agora a minha terra é aqui. Até o dia que vocês me aguentarem, ou até o dia que a convenção quiser que eu fique aqui, minha terra é aqui. Mas existe um ditado lá, e eu acredito que aqui também existe esse ditado. Ele é quase que uma coisa da sabedoria pública, né? Vamos dizer assim, um provérbio de sabedoria pública, né? Então, diz assim: quando a barba do meu vizinho está pegando fogo, eu já ponho a minha de molho. Quem já ouviu isso? A barba do meu vizinho está pegando fogo, eu ponho a minha de molho. O que esse ditado quer dizer? O que esse provérbio popular quer dizer? Que se nós fôssemos prudentes, nós aprenderíamos com o erro dos outros. E é por isso que a sabedoria clama. Alguém que teve um problema lá na empresa que você trabalha, a sabedoria está clamando para você, está gritando para você não cair no mesmo erro. Um amigo seu que teve um problema no casamento, hoje é família, a sabedoria está gritando para você. Quando você olha, preste muita atenção nisso, que isso é de Deus. Quando você olha para um amigo seu que trata mal a esposa dele, você diz: mas o fulano trata a esposa dele desse jeito? Deus não está permitindo você ver aquela cena para você falar dele: olha, o fulano trata mal a esposa. Deus permitiu que você visse a cena porque a sabedoria está gritando para você não se fazer o mesmo, para você não tratar mal a sua esposa. Vocês estão entendendo?
Um filho insubmisso, e hoje o que tem de criança desse tamanho, porque não conhece as legítimas havaianas, né? Hoje os pais não apresentam mais para os filhos as legítimas havaianas. No meu tempo era na costa, na cara, onde pegasse. É verdade ou não é, queridos? Aí as crianças se tornam insubmissas. Quando você vê uma criança insubmissa na casa de alguém ou na sua casa, que alguém foi te visitar, não é para você sair dizendo, rapaz, o filho da fulana ou o filho do fulano. É imperativo, né? Que usaram até um nome bonito agora para dizer que o menino é saliente, né? É imperativo. No meu tempo era saliente, né? Mas vamos lá. Não é para você ficar falando mal. É a sabedoria gritando para você, para que você aprenda. E ponha ordem na sua casa, para que não aconteça na sua casa. Quem está entendendo, diga amém. Então a sabedoria grita e clama porque Deus queria que nós aprendêssemos com o erro dos outros. E se nós aprendêssemos com o erro dos outros, a gente era mais prudente, mais feliz e não sofreria tanto. Sabe por que a gente sofre tanto? Porque a gente só aprende quando quebra a cara e nós temos uma mania de chorar pelo leite derramado. Enquanto a coisa não acontece, enquanto a coisa não sai dos eixos, parece que a gente não aprende. A gente só aprende quando a nossa estrutura é mexida. Os irmãos que estão entendendo, digam amém. Eu vou mais além. Eu não sei nem porquê, mas eu vou mais além. Quando acontece alguma coisa de muito errado na casa de alguém que você conhece, com crianças ou qualquer coisa de muito errado que aconteça na casa de alguém, é a sabedoria gritando para você olhar para dentro da sua casa e ver como estão as coisas dentro da sua casa. Amém? Quem entendeu o texto de Provérbios 8, diga glória a Deus. Ei, meninas, moças que servem a Jesus, quando você vê uma menina de 12, 13 anos grávida, que o namorado engravidou e deixou, e ela está ali fazendo pré-natal, quando ela devia estar se preparando, era para o Enem, estudando, terminar, fazer Enem e tal. É a sabedoria gritando para você, para que você tenha cuidado, para que você não deixe isso acontecer com você. Então nós precisamos aprender com o erro dos outros, para que a gente não venha cometer os mesmos erros. Quando nós participamos de alguma reunião, que nós temos o direito de falar alguma coisa, nós temos que ter muito cuidado para não ser os primeiros a falar. Porque geralmente quem fala primeiro corre mais risco de errar. Quem é prudente, segura, deixa outro falar, ele já vai analisar a história com mais calma e ele já vai fazer a coisa diferente na hora que ele for falar. Isso é prudência. Quando o seu patrão, de alguma forma, falar algo para você e você achar que ele te ofendeu, é prudente você se calar e deixar Deus agir. Porque o Senhor mesmo diz, minha é a vingança, eu retribuirei. Então, a sabedoria grita nas portas, nas ruas, nas cidades, nos encruzamentos. A sabedoria grita em todo lugar. Ó homens, aprendam a ser prudentes. Por que a maior parte das famílias hoje em dia passa por problemas difíceis? É por falta de prudência de alguém da família. E hoje, como é um culto de família, eu quero te consolar e te dizer que não tem nenhuma família perfeita, tá? Se você está com problema na sua casa, na sua família, bem-vindo à vida real, tá? Bem-vindo ao mundo real, porque todos nós temos problemas. Toda família passa por problema, toda família passa por dificuldade.
E eu quero falar sobre isso nessa noite. Porque o grande problema da história é que muitas vezes alguém quer separar porque está com problema. Se você separar porque está com problema e você não aprender, quando aparecer problema você vai separar de novo. Porque toda família tem problema, todo casamento tem problema. Quase todos aqui namoraram antes de casar, né? Eu acredito, né? Eu acredito que quase todos namoraram antes de casar. Dificilmente alguém chega e diz, ei, bora casar? Né? Aí a outra diz, bora, eu gostei de ti, bora casar, né? Então, todo mundo namorou antes de casar, sim ou não? Aí quando você estava namorando, você percebia alguns erros no seu namorado ou na sua namorada. Mas quando estava namorando, parece que você de alguma forma camuflava esses erros, porque você queria muito aquela pessoa. Até a mãe, o pai, às vezes, chegava e dizia, ó, o fulano é assim, assim, ou a fulana é assim, assim. E aí a pessoa dizia, não, eu amo ele assim mesmo. Eu amo ela assim mesmo, eu quero casar assim mesmo. Aí quando casa, o mesmo problema que já tinha detectado lá atrás. É o mesmo problema. Só que passou a euforia do namoro e agora está na realidade do casamento. Mas eu não aguento mais o fulano por causa disso e disso. Mas era isso e isso que ele tinha antes de casar. Mas a pessoa estava tão empolgada, queria porque queria casar, que não levou em conta isso. Então, antes do casamento, você diz, não, mas eu quero assim mesmo. E depois do casamento, você vai ter que dizer, eu vou viver assim mesmo. Porque eu preciso vencer. Por exemplo, ninguém entra num casamento, ou numa relação, ou não constitui uma família, para não ter problema não, irmãos. Espera aí. Todo mundo vai ter problema, queridos. Você vai ter problema com o esposo, com a esposa. Você vai ter problema com os filhos. E o que é que a gente faz no nosso emprego quando surge um problema? O que é que a gente faz no nosso emprego quando surge um problema? Eu quero ouvir os irmãos alto. Quando surge um problema no seu emprego, o que é que você faz? Eu não ouvi. Quando surge um problema no seu emprego, o que é que você faz? Resolve. É muito raro alguém que quando surge um problema no emprego vai pedir conta. É raro ou não é, queridos? É raro alguém que quando surge um problema no emprego vai pedir conta. Você está zangado com o seu chefe. O seu chefe fez alguma coisa que você não suportou, não aguentou, mas você engole seco, mas não vai pedir conta, sim ou não? Você vai resolver o problema, porque você precisa daquele salário. Por que a gente não faz isso? No nosso casamento, na nossa convivência, né? Surgiu o problema, nós vamos resolver. E aqui, queridos, no texto que nós acabamos de ler, nós temos uma família com problema aqui. E não é a primeira família com problema. Se você for ver a história bíblica, você vai ver desde o início que todas as famílias tinham problema. Na casa do rei Davi, um filho dele, porque naquele tempo os reis, principalmente os reis, tinham mais de uma mulher. Então eles tinham muitos filhos e uma grande maioria dos filhos eram irmãos por parte só do pai. Eles não eram irmãos por parte de mãe, mas eram irmãos, porque eram filhos do mesmo pai. Na casa do rei Davi, um rapaz chamado Aminon violentou, agarrou à força, estuprou a irmã dele, a Tamar. Na casa do rei
Davi. O rei Davi desistiu de ser rei de Israel? Desistiu da família dele? Não. Porque toda a família tem problema. E diga-se de passagem que não foi um problema pequeno, não, irmãos. Deus me livre disso. Deus nos guarde disso. Mas isso aconteceu na casa do rei Davi. Na casa do sumo sacerdote Eli, os filhos pegavam prostitutas e iam para dentro do templo, aonde ele era pastor, ter relações com as prostitutas dentro do templo, aonde ele era pastor. Na casa do sumo sacerdote Eli. Porque não existe família perfeita. Na primeira família que foi originada na terra, a família de Adão e Eva, um irmão matou o outro. Sim ou não? Ainda fugiu com a irmã dele de quebra. Porque não existe família perfeita. O que eu quero te dizer? É que os problemas que você está enfrentando, você não é a única pessoa do mundo que enfrenta. E é por isso que Jesus fala para essa mulher, não... O que ele falou para ela? Não chores. Por quê? Ele ia entrando, ou melhor, ele ia chegando nessa cidade chamada Naim. Na verdade era um vilarejo. Jesus ia chegando ali e ia saindo de Naim, porque o sepultamento não acontecia dentro da cidade. O cemitério não era dentro da cidade, o cemitério era fora da cidade. Então ia saindo um sepultamento, um enterro. Eles se encontraram onde, queridos? Jesus e aquela multidão que trazia aquele moço morto se encontraram onde? Na porta da cidade. Onde a sabedoria clama? Na porta da cidade. Ela clama nos encruzamentos, ela clama em todo lugar para que a gente possa aprender com os erros dos outros. E o que é que nós tínhamos ali? Uma mulher viúva que agora estava sepultando o seu único filho. Agora pense, como estava a cabeça daquela mulher? Eu pergunto para vocês, essa mulher era a única mulher ou foi a única mulher no mundo que passou por isso? Quantas viúvas já não sepultaram o seu filho único? Agora aquela mulher foi agraciada, porque no caminho ela encontrou com quem? Com Jesus. E quando Jesus, assim, a situação daquela mulher era muito difícil, queridos. E quando Jesus encontra com ela, ele diz para aquela mulher, não chores. Eu não creio que Jesus disse não chores. Está escrito na Bíblia. Mas o que eu quero dizer, claro que eu sei que está escrito na Bíblia, eu creio na Bíblia. Mas o que eu quero dizer é que a intenção de Jesus era que ela entendesse outra coisa. Ele falou não chores, mas com a intenção de que ela tivesse outro discernimento. O que Jesus quis dizer com aquela mulher? Para aquela mulher, você não é a única pessoa no mundo que está passando por isso. Você não é a única pessoa, a sua família não é a única família no mundo que tem problema. Foi isso que Jesus quis dizer para aquela mulher. Quando ele disse não chores, sabe por quê, que é isso? Eu tenho a impressão que aquela mulher vinha se descabelando, sabe? Você sabe aquele tipo de coisa, quando a pessoa diz, eu quero ir junto, né? Eu quero ir junto. E se na hora de sepultar ela escorregar lá para dentro, ela diz, me tira daqui, né? Me tira daqui. Então, eu tenho certeza que aquela mulher era desse tipo de pessoa que ia se descabelando. Por isso que Jesus disse, não chores. Quando Jesus disse não chores, ele quis dizer, não te desespera. Não te desespera. Na verdade, foi isso que Jesus quis dizer. Por quê? Porque o não chores não combina. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, ele chorou ou não chorou, queridos? O que Lázaro era para Jesus? Só amigo. E ele sabia que ele ia ressuscitá-lo? Sabia ou não sabia? Tinha motivo para Jesus chorar? Mas ele chorou.
Então, se ele chora quando ele vai ressuscitar um amigo, por que que ele diria para uma viúva que perdeu um único filho, não chores? Na verdade, ele estava dizendo, não te desespera. Sabe por quê? Nós temos uma mania de superdimensionar o nosso problema. Nós, seres humanos, temos uma mania de maximizar o nosso problema. Até quando alguém vem contar alguma coisa para nós, né? Tipo, um sofrimento. Você não sabe o que é sofrimento, rapaz. Sofrimento foi o que eu passei, né? Como se tivesse uma competição de sofrimento, né? Bora ver quem sofre mais. Então, o que é isso? É uma mania que a gente tem de achar que nós somos os mais sofredores do mundo. Uma mania que a gente tem de achar que o nosso problema é maior do que o problema do nosso vizinho. Assim como, às vezes a gente pensa que a casa do vizinho é mais bonita que a nossa, que a grama do vizinho é mais bonita que a nossa, que o carro do vizinho é melhor, a gente tem a capacidade negativa de diminuir o que possuímos, achando que o do outro é melhor, e a capacidade negativa também de dimensionar, maximizar, ampliar o nosso problema, para tentar dizer que o que nós estamos passando é pior do que o outro passou, o que o outro está passando. Vocês estão entendendo? Amém? Então, quando Jesus diz para aquela mulher, não chores, ele está dizendo, você não é o único, você não é a única que está passando por isso. Tem muita gente passando por isso. E tem gente passando por isso confiante, sofrendo, mas sofrendo de forma controlada. Porque, queridos, ali estava uma viúva que ia sepultar o seu único filho. Talvez no nosso casamento nós estamos sepultando alguma coisa sem saber, né? Toda vez que a gente começa a se desentender no casamento, marido e mulher se desentender, nós estamos sepultando o nosso casamento sem perceber. Quando você trata mal a sua esposa, você está sepultando o seu casamento sem perceber. Quando você é ignorante com a sua esposa, quando você é ignorante com o seu marido, você é grosso ou grossa com seu esposo, com a sua esposa, é como se você fosse carregando o seu casamento para o cemitério. O filho que é rebelde com os pais, é como se você estivesse sepultando a si mesmo. Porque a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue teus dias sobre a face da terra. Honra teu pai e tua mãe para que tu viva melhor. E às vezes, a gente não sabe por que alguém tão novo morre, né? Toda vez que um pai é ignorante com o filho, sem perceber, ele está sepultando o futuro daquele filho. Deus não nos chamou para ser bobo com o filho, para ser abestado. A gente não pode ser abestado, tá? Mas também a gente não pode ser ignorante. Quantas grosserias nós já fizemos com os nossos filhos, sem perceber que a gente podia estar sepultando o futuro deles. Eu lembro como se fosse hoje. Estava em Monte Alegre. Na época eu era presbítero, isso faz muitos anos. E olha que eu sou novo. Vou fazer 47 esse ano. Mas eu fui consagrado ao presbitério com 27 anos. E nessa época eu era presbítero na igreja. E tinha um diácono da igreja lá. Eu era gerente de uma loja. E esse diácono chegou lá contando
Lá a gente chama de bafo, né? Arrotando abacaba, achando que tinha feito uma coisa boa. Olha o irmão Danúbio. Meus filhos foram na programação da prefeitura ali, aniversário da cidade. Ganharam, cada um ganhou uma bola. Chegaram em casa, eu peguei a faca e cortei as bolas. Porque meu filho não joga bola. Ignorante. A sabedoria gritou para ele e ele não entendeu. Depois ele estava tendo problemas mais sério com os filhos. Porque quando a gente é ignorante, quando a gente é bruto, grosso, nós estamos sepultando os nossos relacionamentos sem perceber. É como se nós estivéssemos seguindo um cortejo para o cemitério. Eu não sei se você veio ouvir isso nessa noite aqui, mas foi o que o Espírito de Deus colocou no meu coração. Tem alguém aqui que gosta de ser tratado com aspereza, com grosseria? Alguém gosta de ser tratado assim? Tudo que vocês quiserem que os outros façam a vocês, façam a eles também. Você quer ser bem tratado? Trate bem. Você quer ser amado? Ame. Você quer ganhar presente? Dê presente também. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aquela mulher vinha sepultar o que ela tinha de mais valor na vida dela, nesta terra. O seu único filho. Ela não tinha mais marido. Agora, o arrimo da casa dela era aquele filho. A esperança dela estava naquele filho. E ela vinha com a multidão sepultar. Encontra um camarada vestido de sandália, de alparcas, com uma bolsa do lado, que põe a mão no ombro dela e diz: não te desespere. Tem gente que está passando pelas mesmas situações. Eu não sei o que é que você está sepultando na sua casa, mas toda vez que você não trata a sua esposa como deveria, é um passo para o cemitério. É uma caminhada em direção ao cemitério. Toda vez que você não trata o seu esposo bem também. Só, queridos, que eu quero encerrar mais cedo hoje, que eu quero falar um pouquinho sobre a nossa comunhão amanhã na beira do rio. Aquela mulher foi sepultar o que ela tinha de mais valor, de grande valor na terra, o seu único filho. Ela encontra com quem, queridos? Ela encontra com quem? Com Jesus. Pergunto a vocês, ela conhecia Jesus, aquela mulher? Aquela mulher conhecia Jesus? Aquela mulher sabia que Jesus podia ressuscitar o filho dela? Agora eu vou perguntar, quem conhece Jesus aqui? Levanta a mão. Só quem conhece Jesus. Bora ver de novo, quem conhece Jesus? Levante. Tenha medo não, não é pegadinha não. Desça a mão. O que eu quero que você entenda nessa noite é que aquela mulher, de forma inconsciente, caminhou com o morto dela em direção a Jesus. De forma inconsciente, aquela mulher caminhou com o problema dela em direção a Jesus. Sem conhecer Jesus, aquela mulher caminhou com o morto dela em direção a Jesus. O que você está esperando para caminhar em direção a Cristo com o problema que você está vivendo? Ela não conhecia, você conhece. Ela não sabia do que ele era capaz, você sabe.
se o teu casamento está com um problema, acaba sendo normal, porque todo casamento tem problema. Agora, o que vai definir o sucesso do teu casamento é a direção que você está caminhando. Teu filho está com problema, talvez você não é o único. Eu tenho filho que tem problema, todo mundo tem filho que tem problema. Tem filho que passa por dificuldade, todo mundo passa por dificuldade, sim ou não? Agora o problema é a direção para onde nós estamos caminhando. Nós vamos insistir em continuar caminhando para o cemitério com o nosso problema, com a nossa estupidez, com a nossa grosseria, com a nossa brutalidade. Nós vamos insistir em caminhar para o cemitério, sepultando sonhos. Ou nós vamos caminhar com o nosso problema para a direção de Jesus, em direção a Jesus? O que você faz quando você está com problema no seu casamento? Você briga mais, ofende mais, para ir mais em direção ao cemitério, sepultar o seu casamento? Ou você caminha com o seu problema em direção a Jesus? Quem está entendendo, diga glória a Deus. A sabedoria grita nas praças. A sabedoria grita nas encruzilhadas, nos cruzamentos. A sabedoria grita do teu lado. Ah, pastor, eu tenho um grande problema. Eu também tenho um grande problema. Muito prazer. Mas para onde você está caminhando com o seu problema? Tem gente que está com problema e vai para um bar. Tem gente que está com problema e vai para uma boate. Tem gente que está com problema e vai para a casa do vizinho comentar. Aquela mulher, de forma inconsciente, sem conhecer Jesus, ela caminha com o problema dela em direção a Jesus. Jesus pega no ombro dela e diz: não chores. Alguém poderia por lá sem conhecer Jesus, porque tinha uma multidão que ia com Jesus e tinha uma multidão que vinha com o defunto. A multidão que ia com Jesus sabia quem era Jesus, mas a multidão que vinha com o defunto não sabia quem era Jesus. Quando Jesus põe a mão no ombro daquela mulher e diz: não chores, talvez alguém lá parente diz: o que esse cara pensa que ele é? Jesus disse para aquela mulher: não chores, no sentido de não te desespera. E depois a Bíblia diz que ele tocou o caixão, que na linguagem antiga é esquife. Ele tocou o caixão e disse para aquele moço: levanta. Talvez você pense que o seu problema é o maior do mundo. Talvez você já até perdeu o sono durante a noite com o seu problema. Mas se caminharmos em direção a Jesus, nossos sonhos serão ressuscitados. Jesus tira de dentro do caixão o nosso sonho, queridos. Jesus tira de dentro do caixão a nossa esperança. Eu estou falando com alguém aqui que nem acredita mais. Eu estou falando com alguém aqui que já disse, não necessariamente falou, mas já pensou dentro de si, não adianta orar. Eu estou falando com alguém aqui que já pensou, não adianta orar. Parece que quanto mais eu oro, a coisa piora. Mas Jesus está aqui para você caminhar ao encontro dele. A mulher não conhecia, você conhece.
Para a mulher, Jesus era um estranho. Para você, você já parou para pensar o que Jesus é para você? Hã? Se nós analisarmos ele como filho de Deus, ele é o nosso irmão mais velho. Quem nunca chorou no colo de um irmão mais velho? Quem nunca correu para a proteção de um irmão mais velho? Se nós analisarmos ele como filho de Deus, ele é o nosso irmão mais velho, porque a Bíblia diz que nós somos co-herdeiros com Cristo. Nós somos filhos de Deus. Ele é o nosso irmão mais velho. Ele é aquele que quando a gente apanha na escola, a gente chega e conta para ele e ele vai no outro dia na escola com a gente. E quem bateu na gente nunca mais vai bater, porque ele é o nosso irmão mais velho. Só quem está entendendo, diga glória a Deus. Se você analisar ele como o pai, porque ele diz eu e o pai somos, se você analisar ele como o pai eterno, ele é seu pai, você é filho. Eu não sei você, mas eu já vivi coisas na vida assim. Até mesmo depois de casado, depois de pastor, eu já vivi coisas na minha vida que eu sentia tanto desejo de estar perto do meu pai para abraçar ele, de ter a proteção dele, da minha mãe. Vocês estão entendendo, amém? Porque tem vezes que a gente se sente só. No meio de uma multidão a gente se sente. Se você analisá-lo como o Pai eterno, ele é o seu Pai. Pare de ver Jesus como alguém que está com um pedaço de pau na mão para derrubar o primeiro que errar. Veja ele como alguém que quer te abraçar. Veja ele como alguém que quer ressuscitar os teus sonhos. Veja ele como alguém que quer salvar o teu casamento. Sabe, a religião ensinou a gente a ter medo de Deus. Não, não é medo, é respeito. É afeto. Filho pródigo era esse cara religioso. Pequei contra o céu, pequei contra meu pai. Eu estou aqui desejando comer comida de porcos, enquanto os funcionários do meu pai têm comida à vontade. Eu vou voltar e vou dizer: pai, eu pequei contra o Senhor. Não sou mais nem digno de ser chamado teu filho. Me aceita como um empregado da fazenda. Hã? Não foi assim? Pai do filho pródigo estava lá. Ah, eu sabia que tu ia voltar, é? Deu fome agora, foi? Acabou teu dinheiro, cabra sem vergonha, e tu voltou? Foi assim que o pai do filho pródigo fez? Ele foi ensaiando o discurso com medo do pai lançar no rosto dele. Ele não acabou de falar: pequei contra o céu, pequei contra o Senhor, não sou digno de ser chamado teu filho. O pai já estava agarrado no pescoço dele, chorando com ele. Esse é o teu Deus, esse é o teu pai. Sabe, você pensa que chora só. Você não chora só. Ele chora com você. O meu pai terreno é vivo, mas está longe. Às vezes o seu já pode até ter falecido, ou está longe também. Mas às vezes quando a gente tem uma carência, a gente sente vontade de abraçar, né? Faça como aquela mulher que não conhecia Jesus, mas caminhou com o problema dela de forma inconsciente em direção de Jesus. Você conhece, caminhe conscientemente. Eu quero que vocês venham aqui à frente agora.
Todo mundo vem. Quem é casado fica junto. A minha esposa sobe aqui, vem para cá. Pode deixar o fundo tocando. Quem é casado fica junto. Se tiver filho, fica junto também. Se a esposa não estiver aqui, não tem problema. Mas se tiver, fica junto. Ó, tem dois aqui que estão sem a esposa aí, que não, as esposas não puderam vir hoje, mas já se juntaram aí. É desse jeito. Cadê a sua esposa? Lá vem ela, né? Nós estamos ao vivo na net, hein? Se os filhos estiverem aqui, as crianças não, que estão lá na salinha, vai ter uma festinha lá, deixa eles lá. Mas os que estiverem aqui, se tiver filho ainda solteiro, junta aí com o papai e com a mamãe. Mansalete, o Adriano não está hoje aqui, ela ficou do lado do irmão Erasmo, o cunhado, e na proteção aí da irmã Ivoneide. Parece que família dá uma ideia de proteção, né? Mas é verdade. A família é como um muro ao redor de uma cidade. Vocês sabiam? Aquela mulher caminha inconscientemente em direção a Jesus. Jesus põe a mão no ombro dela e diz: não chores. Jesus taca a mão naquele caixão, irmãos. Não tinha tampa. Era só como múmia, né? Envolvia todo num pano, né? Tipo uma múmia. Ele taca a mão ali e diz: levanta. Ele tira de dentro daquele esquife, de dentro daquele caixão, o sonho daquela pobre mulher. Eu quero que quem tem esposa aqui vire de frente para ela assim. Que nem eu vou virar aqui. Olhar nos olhos. Tem que ter coragem para olhar nos olhos, né? Você está vendo diante de você uma pessoa que tem problema. Uma pessoa que erra, uma pessoa que falha. Você não casou com um Deus e nem com uma deusa. Você casou com um ser humano que erra, que falha. E quando você namorava com essa pessoa, você já tinha percebido algumas coisas, mas você estava tão entusiasmado, entusiasmada, que você dizia: não, eu quero assim mesmo. Eu quero que nessa noite, eu estou entusiasmado, irmãos. Nós vamos fazer final do ano 29 anos em dezembro. Nosso casamento está melhor do que era. Eu estou entusiasmado. Mas com o meu entusiasmo eu vou em direção a Jesus. Porque apesar de eu estar entusiasmado, eu tenho problemas. Eu sofro. Às vezes eu fico triste. E eu vou com o meu entusiasmo, com a minha esposa, em direção de Jesus. Amém? Se você não está entusiasmado, se você está triste por alguma coisa que ele te fez ou ela te fez, você vai pegar na mão dele. E você vai dizer: nós vamos em direção a Jesus. Seu marido não está aqui, sua esposa não está aqui, pela fé. Você pega pela fé na mão dele e vai dizer assim, ou na mão dela, né? Vai dizer assim: ele pode não estar aqui, ou ela pode não estar aqui, mas eu estou aqui para ir em direção a Jesus por nós dois. Eu estou aqui para ir em direção a Jesus por nós dois. Se o seu filho, sua filha não está aqui, e você tem orado por ele, por ela, vai em direção a Jesus. Ei, família é algo que se constrói, e família é algo que o inimigo quer destruir. Família é algo que tem problema, queridos. Mas Deus entregou essa família na sua mão porque Ele confia em você. Essa família é sua porque Ele confia em você. Eu vou orar nessa noite. E depois que eu orar,
Eu vou ungir os irmãos. Eu quero novamente ungir as mãos dos irmãos, para que vocês toquem na casa de vocês, no esposo, na esposa, nos filhos. Chega em casa, dá um abraço naquele filho problemático. Diz: Jesus te ama, eu te amo. Sem ele perceber, passa essa mão ungida na cabeça dele. Passa a mão no esposo, na esposa, na chave da casa. Porque você serve alguém que ressuscita sonhos. Você serve alguém que te ama. Você é filho. Você não é estrangeiro, não é forasteiro. Você não é alguém que apareceu por um acaso. Você é filho. Você é filha. Senhor Deus e Pai, nós oramos juntos nessa noite, Pai, famílias aqui. Famílias presentes ou representadas. O filho que está aqui representando toda a sua família, que não está aqui. A filha que está aqui representando também a sua família, que não está aqui. O esposo que está aqui representando a esposa que não está aqui. A esposa representando o esposo que não está aqui. Marido e mulher que estão aqui representando o restante da família que não está aqui. Senhor Jesus, nós somos pessoas problemáticas. Nós somos pessoas que têm problemas. E como aquela mulher, nós estamos caminhando com os nossos problemas em direção ao Senhor. Nós te conhecemos, nós queremos te abraçar com os nossos problemas. Porque queremos que o Senhor toque o nosso esquife nessa noite. Toca, Senhor, o nosso esquife nessa noite. E ressuscita os nossos sonhos. Ressuscita o amor entre casais, entre pais e filhos, filhos e pais. Ressuscita o brilho, a felicidade nas casas. Quantas pessoas que preferem estar perambulando pela rua, porque não tem prazer de estar em casa. Ressuscita, Senhor, nessa noite. Toca nessa noite, Pai. Toca, Pai, em nome de Jesus. Sinta o Senhor te tocando nessa noite. Sinta o Senhor tocando a tua família nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. Eu vou ungir os irmãos nessa noite. Eu vou ungir as mãos dos irmãos. Senhor Deus e Pai, eu vou ungir os teus filhos nessa noite. E eu quero que o Senhor encha-os de bênção, que o Senhor encha-os de prosperidade, que o Senhor encha-os de vitória, que o Senhor encha-os de resiliência. Eu quero que onde eles tocarem, Pai, o milagre aconteça, em nome de Jesus.